O anime é Gotobu no Hanayomi. O protagonista é Futaro, um aluno nerd do ensino médio que leva uma vida difícil. Ele é um cara introvertido e sem amigos, com um pai atolado em dívidas. E por onde ele passa, os outros alunos comentam o quão sozinho ele é. Se você quer ter a sorte que ele teve de mudar de vida, se inscreva no canal e caso não tenha ativado o sininho, faça isso agora. É uma forma simples de me ajudar e mostrar o carinho por mim e pelo canal. Em um dia durante o intervalo da escola, uma garota nova no colégio toma a mesa em que Futaro costuma sempre almoçar, e os dois acabam por se desentender, com ele tratando ela de forma bastante insensível. Mais tarde, no mesmo dia, Futaro recebe uma ligação da irmã dele dizendo que tem a oportunidade de ouro para amenizar as dívidas de sua família. Um trabalho de tutor da filha de uma família rica, com um salário 1000 vezes superior do que qualquer funcionário público lascado do Brasil. Ele aceita a proposta mesmo achando suspeito pelo preço, e logo fica totalmente em choque ao descobrir que a tal filha da família rica, Itsuki Nakano, é a garota em que ele teve desentendimento mais cedo. Futaro tem a missão pessoal de se desculpar com Itsuki para ser aceito por ela como seu tutor, e ele passa o dia tentando se desculpar, mas as outras garotas surgem em seu caminho para perturbá-lo. Aparece a primeira mostrando seu grande respeito por ele, perguntando se ele quer falar com Itsuki e dizendo que o ajudaria nisso, mas ele recusa a ajuda. Quando ele já está em sua mesa habitual, aparece mais uma garota que entrega a ele um teste totalmente impecável, que pertence a ele e o mesmo deixou cair acidentalmente. E assim ela o persegue esperando um agradecimento por ter entregado o teste dele, e ele retribui a gentileza dela, entregando o teste a ela que a mesma deu a ele mais cedo. Na saída da escola, ele continua atrás de Itsuki para se desculpar, e mais uma das garotas nota a presença dele e vai até lá, ameaçando denunciá-lo por perseguição. Porém, ele confessa que só quer falar com a amiga dela, Itsuki. Ela está dizendo que a outra garota não é sua amiga. Futaro aparece no prédio onde Itsuki mora e percebe que de fato ela é uma burguesa e quão pobre ele é. A última das garotas desconhecidas surge na frente de Futaro junto com a garota anterior, e ela se mostra mais rude e grosseira, ordenando que ele dê fora dali, que obviamente é um pobre e não mora naquele prédio. Ele desvia dela e corre para dentro do prédio, não querendo deixar escapar sua última chance de se desculpar. Futaro alcança a garota e ela descobre que ele seria o tutor da qual ela estava esperando, e imediatamente recusa ele sem nem pensar duas vezes. Tudo fica pior para o lado do prota quando ele descobre que Itsuki é uma quíntupla. Ela tem mais 4 irmãs, as mesmas garotas que passaram um dia infernizando ele: Yotsuba, Miko, Nino e Ichiga. Me diz qual delas você prefere nos comentários. Elas também precisam de tutoria e muito estudo. Já dentro do apartamento em que elas vivem, Yotsuba parece a única interessada em estudar, pois as outras garotas já estão escondidas em seus quartos. Então ele precisa bater na porta de cada uma para reuni-las na sala, que é escoltado por Yotsuba. A primeira porta é a do quarto de Itsuki, que assim que ele bate a porta, ela imediatamente se recusa a se juntar a ele. A próxima porta é a de Miko, que simplesmente diz não. Então ela vai para a próxima, a de Nino, mas ela não está. No último quarto, que é o de Ichiga, ele nem precisa bater, e Yotsuba vai logo entrando e Futaro se depara com um verdadeiro lixão. Ele encontra uma garota deitada em seu ninho, vulgo cama, e vai até ela passando cautelosamente pelos obstáculos no chão. Ele tem a intenção de puxar o lençol dela para tirá-la da cama, mas para ao saber que a garota não está usando nada por baixo, então manda ela se vestir e encontrar com ele na sala, e sai do quarto encontrando Miko no corredor. Ela está o acusando de roubar sua peça de roupa, mas a verdadeira culpada aparece lá embaixo usando sua jaqueta que sumiu. Na sala, com apenas 4 garotas reunidas, já que Itsuki se recusou a se juntar a ele, Futaro acaba tendo uma tremenda dificuldade em lidar com as 4 garotas de personalidades totalmente diferentes e convencê-las de que precisam de um tutor para terem uma formatura de sucesso. Futaro quer a todo custo se livrar do desinteresse das irmãs por estudo, pois o sustento de sua família depende disso. Nino surge ao lado dele oferecendo seus biscoitos, dizendo que não se importaria em estudar se ele comesse alguns. Então ele aceita e não se decepciona com o sabor. A próxima coisa que Nino oferece a ele depois de agir que nem uma maníaca e fazê-lo quase se cagar é uma água. Depois de Futaro tomar toda a água, Nino dá um tchauzinho casual a ele, o que ele acha muito estranho, até cair no sono. Quando acorda, está assustado e confuso no banco de um carro parado em frente à sua casa. O motorista cobra uma fortuna pela carona e Itsuki entrega o pagamento e só então Futaro nota sua presença. Ela já está de saída, dizendo que ele já aprendeu a lição dele e que não ouse mais aparecer para ensiná-las. A irmã mais nova de Futaro aparece para recebê-lo e nota Itsuki no carro, a convidando assim para jantar com eles. E é impossível Itsuki não aceitar depois de Raiho usar sua melhor cara para persuadi-la. Em meio ao jantar, Raiho pergunta se o irmão fez um ótimo trabalho como tutor, deixando os dois jovens em choque. Itsuki planeja contar a verdade, mas Futaro não permite, dizendo que deu
tudo certo. Itsuki é forçada a aceitar o protagonista como tutor, pois não foi ele quem a conquistou, e sim a fofura e meiguice da irmã mais nova. No dia seguinte, Futaro tenta novamente persuadi-las a estudar, e sem surpresa nenhuma ele não obtém sucesso. Com sua inteligência avançada, Futaro convence elas a fazer um teste, e sabendo que elas são muito burras, ele diz que se elas conseguirem ao menos 50 pontos no teste, nunca mais irão ver a cara dele. Desafiadas e se sentindo subestimadas, elas aceitam, mas todas elas fracassam tirando menos de 40 pontos cada uma, fazendo com que elas recorram à maneira mais fácil de se livrar do tutor, que é fugir dele. Na escola, elas chegam em sua limusine luxuosa e já correm de Futaro esperando na entrada da escola. Itsuki diz que não precisam dele e podem estudar por conta própria, e se fosse o caso, elas não teriam notas péssimas. Futaro responde que se elas conseguem estudar por conta própria, então com certeza revisaram o teste que ele passou. Logo, ele começa perguntando a primeira questão do teste. Itsuki se treme toda por não saber responder, mas no fim nenhuma delas sabe. Futaro confere novamente o gabarito do teste delas e nota que Miko foi a única que acertou essa questão, então se questiona do motivo dela não ter respondido ele. E na hora do almoço, ele vai até Miko para perguntar sobre isso, mas é interrompido por Yotsuba, que aparece mostrando com orgulho mais um teste que ela fez e errou todas as questões. Logo em seguida aparece Ichiga pedindo para Yotsuba não atrapalhar os dois, mas depois ela acaba iniciando um assunto sobre romance escolar e Yotsuba pergunta se Miko gosta de algum garoto. Ela sem vergonha e dá as costas para ele, dizendo que não tem ninguém, mas as duas garotas que conhecem a irmã que tem, garantem que ela está apaixonada sim. Na sala de aula, Futaro recebe uma carta de Miko dizendo para ele encontrar com ela no terraço da escola. Ela tem algo importante que precisa contar a ele e não consegue mais esconder. O prota já se ilude achando que é por ele que ela está apaixonada e passa o dia nervoso pelo encontro com Miko. No terraço, ele acha que é apenas uma brincadeira de mau gosto, mas Miko aparece de repente e começa com seu discurso, e no final ela apenas queria dizer que sabia que era Sui Harukata, e o protagonista não faz ideia do que ela tá falando, e muito menos eu, mas ela faz o favor de explicar que era a resposta da questão que ela fez mais cedo e pretende sair do terraço, mas ele corre até ela para perguntar o motivo dela estar respondendo só agora. Ele toca o ombro dela e por ela ter uma mão cagada, acaba deixando seu celular cair, mostrando a Futaro sua tela de bloqueio que ele reconhece como sendo o emblema de Takeda. Ela pede para ele não contar a ninguém que ela gosta de velhos barbudos e carecas, e é assim que o prota acaba descobrindo que Miko tem grande interesse pelas histórias dos chefes militares do período Sengoku, então ele vê uma grande oportunidade nessa descoberta e resolve rapidamente usar isso contra ela, para convencê-la a estudar. Mas o garoto acaba perdido sobre uma referência que a garota fez relacionada a um chefe militar em específico, o que deixa Miko totalmente desapontada. Futaro então passa um tempo estudando sobre o assunto para impressionar Miko e mesclar os estudos dela baseado nisso. E depois de muito estudo sobre o tema, o prota quer mostrar que agora entende do assunto, mas a garota já não quer mais saber de nada e foge dele. Longos minutos de perseguição, os dois fazem uma maratona junto a um debate sobre o tema preferido da garota. Depois de tanto correr, os dois já estão acabados e se jogam no chão. Ela admira a insistência dele. Futaro entrega uma bebida a Miko e torna a fazer a mesma referência que a garota fez anteriormente. Os dois conversam sobre o fato de cada uma das irmãs terem acertado cada questão diferente uma da outra. No final do dia, Miko fica rendida sobre estudar, e assim ele conquista a primeira das irmãs. Futaro continua bastante perseverante e aparece no prédio das irmãs burguesas na intenção de reuni-las novamente para estudar, mas como um pobre ele tem bastante dificuldade em abrir a porta do prédio, e logo aparece Miko para socorrê-lo. Já no apartamento, ele sai batendo na porta de cada uma e é recebido com diferentes reações. Na última porta, onde é o quarto de Ichiga, que mais parece um lixão, ela ainda está deitada mesmo depois do meio-dia. Yotsuba está procurando alguma vestimenta adequada para a irmã vestir em meio àquele ninho todo e acaba encontrando um traje muito sensual. Ichiga pergunta se Yotsuba não gostaria de experimentar e jogar fora a pecinha que ela usa desde o fundamental. Yotsuba quer saber a opinião de Futaro, se deveria usar ou não, mas ele está cagando para as duas e só quer saber de estudar logo. Todas já estavam prontas e esperando somente por Nino, e em falar no diabo, ela é a que mais odeia a ideia de estudar, faz de tudo para estragar o dia de estudos e obtém sucesso, restando somente Miko disponível. Nino então inicia uma pequena competição de culinária contra a irmã, o que acaba tomando todo o tempo, ficando tarde e Futaro precisa voltar para casa. Na saída ele percebe que esqueceu seu bloco de estudos e volta para buscar. Ele então se depara com Nino, que acabou de sair do banho e está totalmente cega sem suas lentes, o que faz com que ela confunda Futaro com sua irmã Miko. Então Nino despeja várias palavras contra a ideia de um tutor
e pede para sua suposta irmã, que está muito calada, pegar suas lentes. O prota procura, mas não acha, e Nino vai procurar ela mesma. Porém, acidentalmente, ela bate no armário e Futaro nota que alguns livros vão cair nela e corre para salvá-la, mas acaba em uma situação muito comprometedora. Itsuki usa seu poder secreto de teletransporte e aparece de repente para tirar uma foto dos dois e ter uma chance de condenar o tutor a um banimento do seu lar. Todas as irmãs estão reunidas para o julgamento contra o réu Futaro, mas rapidamente elas descobrem a verdade do que houve e Nino foge por não ter o apoio das irmãs em condenar o protagonista. Na saída do prédio, Futaro vê Nino isolado em seu cantinho e inicia uma conversa com ela e tenta entendê-la. No fim, Nino ainda continua não querendo um tutor em hipótese alguma, e o prota compreende que realmente vai ser um trabalho extremamente difícil lidar contra as 5 irmãs. É uma tarde de domingo e Futaro não deixa de fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é se dedicar aos estudos. Enquanto ele estuda com todo o seu vigor em cada questão e assunto diferente, Futaro pensa em como seria bom repassá-lo para cada uma de suas alunas. Alguém toca a campainha e Futaro vai atender vendo na porta de sua casa Itsuki cobrando o dinheiro da pensão. Só que não, ela está lá para entregar o pagamento dos dias em que ele trabalhou como tutor das garotas. Primeiramente ele recusa, pois não obteve muitos resultados com as 5, mas Itsuki insiste que ele fique, dizendo que ao menos ele está mudando algo na relação entre as irmãs. Então ele não perde a chance e vai imediatamente luxar num centro de jogos com sua irmã mais nova, Raiha, e Itsuki vai junto, pois foi manipulada a aceitar o convite da garotinha que usou novamente sua fofura ao seu favor. Eles têm uma tarde muito divertida, e nesse ponto já decidimos com quem o prota deve ficar. Se você tem uma opinião diferente, deixa nos comentários que eu vou responder. Futaro fica satisfeito em ver sua irmãzinha animada e diz a Itsuki que gostaria de realizar todos os desejos da irmã. Raiha não perde a oportunidade de usar a sua influência sobre o seu irmão mais velho e pede uma foto com os dois jovens. Ainda mais feliz, Raiha promete cuidar da foto para sempre. Depois de muita diversão de domingo, já na saída do centro de jogos, o prota nerd toca no assunto sobre estudos, e Itsuki já treme na base e rapidamente tenta fugir para longe dali, com o Futaro perseguindo ela que nem um maníaco dos estudos. Os dois param ao ouvir que as irmãs de Itsuki estavam ali, convidando os 3 para assistir a queima de fogos de artifício. Futaro quer mostrar que é um professor a se levar a sério e só permite que vão depois de todas elas terminarem de fazer as lições de casa. No Festival dos Fogos, a irmãzinha de Futaro é mimada de todas as formas possíveis pelas irmãs ricas, e esse de fato deve ser o dia mais feliz da vida dessa criança. O prota está distante, nem um pouco animado, então Itsuki aparece com um penteado diferente, fazendo com que Futaro não consiga identificá-la. Ishiga, a mais danadinha das 5 irmãs, pergunta se ele quer saber o que ela tem debaixo da roupa, mas ele não parece nem um pouco interessado, ou talvez esteja. Para atrapalhar, ela recebe uma ligação e se afasta dos outros, e Nino não perde a oportunidade de implicar com o prota e pergunta o motivo dela estar junto com elas. Se era para estar ali só as 5 irmãs. Ele responde que está ali apenas pela irmãzinha, e a mesma logo aparece feliz com o almoço de amanhã que ela mesma pescou junto com Yotsuba. O prota manda a irmãzinha agradecer e Raiha faz com muito amor, conquistando Yotsuba ainda mais, que já planeja um casamento com Futaro para ter Raiha como irmãzinha. E a mais irritante das irmãs, Nino, já corta o seu barato. Ishiga aparece depois da ligação e chama todos para irem ao telhado alugado. Antes de seguir o seu caminho, Nino para todas para comprarem aquelas coisas, e o prota já se pergunta que diabo de coisas. Elas se referem e todas respondem ao mesmo tempo uma comida diferente que querem, mostrando que apesar de terem a mesma cara, o gosto de cada uma é diferente. Todas seguem um caminho diferente, e sozinho com Miko, Futaro questiona sobre o motivo delas estarem tão animadas com uma simples queima de fogos, que acontece todo ano. E Miko responde que a mãe delas amava ver os fogos de artifício, desde então todas elas se reúnem todo ano com a animação para assistir o tal evento. Em algum momento do festival, todas elas acabam se separando, e a primeira garota que Futaro encontra é Nino. Ele salva ela de cair e ser pisoteada, mas a menina é uma ingrata, e nem isso é capaz de deixá-la feliz com a presença indesejada dele. Ela conduz ele até o telhado da loja que as irmãs alugaram para ver os fogos, mas Nino se dá conta que é a única que sabe onde é a loja que ela alugou, então não teria como as outras aparecerem para verem juntas. Futaro tenta ensinar Nino sobre algumas curiosidades dos fogos e sua origem, mas ela reclama do quão chato ele é. Ela tenta contatar as outras pelo celular, mas não obtém sucesso, então Futaro lembra do que Miko disse sobre isso ser tão importante para elas. O prota toma a missão particular de juntar todas as irmãs, e a primeira que ele avista lá de cima do prédio é Ishiga, então ele corre para encontrá-la e levá-la ao telhado da loja. Quando ele chega perto dela, surge um bigodudo suspeito.
Obito, que pergunta qual a relação dele com Ichiga. Futaro fica pensativo no que responder e quando se dá conta, o homem já tinha sumido com Ichiga. De repente aparece Miko aleijada de um pé, mas na verdade ela só levou uma pisadinha, nada demais. Ele tentou carregar ela nas costas, mas não foi muito longe por achá-la pesada demais. Em uma escadaria, Futaro faz um curativo no pé de Miko, depois oferece sua mão para ajudá-la a levantar e procurarem Ichiga juntos. Com as mãos juntas, surgem duas mulheres pesquisando sobre as pessoas que vieram ver os fogos de artifício, e uma delas pergunta qual é a relação dos dois. Futaro se lembra de quando o velho com Ichiga perguntou o mesmo e ele também não soube responder, mas a outra mulher imagina que são um casal. Ligeiramente os dois soltam as mãos. Miko diz que são só amigos e Futaro diz que são apenas conhecidos, deixando a garota desapontada, mas ela não diz nada. Então Miko avista Itsuki e aponta para a mesma. Futaro logo vai atrás dela, deixando Miko para trás. Ele chama por Itsuki, que parece feliz ao ouvir o seu nome, mas rapidamente murcha em desapontamento ao saber quem a chamava. Ele planeja levá-la até Miko, mas é arrastada por Ichiga para um beco escuro e Itsuki é deixada à própria sorte. Mas não vai rolar nada comprometedor no beco. Ela apenas queria pedir que ele não contasse sobre suas atividades muito suspeitas com o velho de bigode e diz que não tem intenção de participar da tradição importante das irmãs, porque ela tem um trabalho muito urgente a fazer. Na saída do beco, ela vê aquele velho de bigode que a mesma diz ser apenas um colega de trabalho. Ichiga precisa de ajuda para se esconder, e ela não queria ser vista porque fugiu do trabalho sem dizer nada. Então ela não perde a oportunidade e se agarra no prota para despistar o velho. Mas o velho é um sem vergonha e senta no final do beco para esperar por ela. Mas rapidamente ele arranja outra Ichiga, a Miko, que é confundida com a irmã, e então arrasta ela com ele. Futaro e Ichiga vão atrás para salvar Miko das garras do homem. Enquanto isso, Nino ainda está sozinha no terraço da loja, esperando o Futaro vir com suas irmãs, quando recebe uma ligação de Itsuki dizendo que estava perdida e que possivelmente não poderia se encontrar com as outras. Mas Nino não quer perder as esperanças. Elas vão ver a queima de fogos juntas, custe o que custar. Futaro e Ichiga ainda perseguem o velho e quando os dois alcançam Miko, ele finalmente diz o que ela quer ouvir. Diz que são parceiros, e Miko parece animada em ouvir isso. Futaro aborda o homem para ele prestar atenção, que aquela nem parece com Ichiga. Apesar do velho dizer que não a confundiria, a sua preciosa atriz está atrás dele escutando tudo, deixando o bigodudo chocado por ter duas Ichigas, e Futaro por saber que o trabalho dela é ser atriz, mas ainda continua muito suspeito, não sabemos o tipo de gravação que ela faz. De qualquer forma, o senhor arrasta Ichiga com ele, agora a verdadeira. O prota não acredita que ela vai abandonar as irmãs em um momento especial, mas ela está decidida em ir para a audiência e deixa eles para trás. Miko pede que Futaro vá com ela. No local da audição para o papel, Ichiga chega já no fim, mas não perde a chance de participar. Ao sair do prédio, Ichiga vê Futaro cochilando todo esquisitão de olhos abertos, e enquanto o bigodudo elogia Ichiga, ele tenta jogar o seu charme no prota, mas ele some com Ichiga. Futaro leva ela até onde as outras irmãs estão reunidas com uma surpresa para ela. Elas planejam fazer sua própria queima de fogos de artifício, e Ichiga se desculpa por ter estragado a noite de todas, e cada uma das outras também assumem uma parcela de culpa pela noite juntas não ter dado certo. As irmãs em sintonia se juntam em um círculo queimando seus fogos juntas, enquanto dizem palavras bonitas e emocionantes. Futaro observa as irmãs pensando que ainda podem estudar, e quando elas soltam fogos no céu, ele menospreza por ser muito michuruca. Então a noite delas termina muito melhor e mais animada do que planejavam. Ichiga vai até Futaro para agradecer pela noite, mas o esquisitão está cochilando novamente com os olhos abertos. Então ela deita em seu colo e mesmo assim agradece a ele pelo ótimo trabalho, fazendo com que ele conquiste mais uma das irmãs. Depois de Futaro acordar com a companhia de Miko, na mesa de refeição todas as outras estão tomando café da manhã. Ichiga e Miko dormiram juntas, mas Miko sumiu no meio da noite e Yotsuba foi procurá-la e ainda não voltou. Itsuki fala sobre sua discussão com Futaro e diz que não se dá bem com ele como Ichiga e Yotsuba e Miko. Ichiga tem a ideia de transformar Itsuki em Miko para se dar bem com Futaro, e Nino resolve se juntar a ela. De volta ao quarto em que Futaro dormiu, ele ainda está chocado com a situação em que acordou e se pergunta qual das irmãs dormiu ao seu lado. Ele acha ser Miko e quando sai do quarto encontra outra Miko, mas pelo pijama ele percebe ser Itsuki. A garota tenta falar com Futaro, mas após uma pequena movimentação de Miko na cama, ele fica nervoso e fecha a porta na cara de Itsuki. Na biblioteca à procura de Miko, Futaro continua se remoendo com sua discussão com Itsuki. Ichiga percebe
percebe isso e dá a ele a oportunidade de se resolver com a mesma. Correndo de volta ao prédio, Futaro topa com Miko na entrada do local. Ela pergunta timidamente sobre a noite anterior e ele nervosamente diz uma mentira sobre ter dormido na sala, deixando Miko aliviada. No apartamento, Itsuki está cochilando na mesa em que estudava. Ela é acordada por Futaro, que finge confundi-la com Miko. Ele pega pesado para que ela estude, não dando oportunidade para ela falar quem era, mas ela aceita ser Miko e estuda com ele. Futaro pede desculpa pelo desentendimento passado e Itsuki também se desculpa, mas ainda fingem que Itsuki é Miko. Eles voltam a estudar e Futaro elogia pelo seu avanço nos estudos sozinha. Nas avaliações, todas tiram nota 100 em todos os testes, até mesmo Nino, que resolveu se esforçar. Elas saúdam Futaro por ser um ótimo professor, aí ele acorda todo melado. As irmãs ainda dormem e Itsuki é a próxima a acordar, dizendo que Futaro acordou cedo, mas ele parece aterrorizado com o horário do relógio da sala. Todos eles correm apressados para a aula, mas no caminho todas elas se distraem com algo, e Futaro tem que brigar com elas para correrem. Itsuki reclama de fome e os dois param para comprar algo para comer. Bem próximo de chegar na escola, Nino já está mortificada. Ela diz que mesmo que cheguem a tempo, não podem evitar tirar notas vermelhas. Futaro está ciente que fez o possível e conta com o esforço de Nino nos testes. Na entrada da escola, o professor de orientações está barrando a entrada, pois os testes começam logo. Futaro tem uma ideia para entrar na escola. Ele liga para Yotsuba, a única das irmãs que já estava na escola. De uma por um, elas vão entrando usando o laço de Yotsuba e fingindo ser ela. O professor permite a entrada, pois Yotsuba não chegou atrasada. Até mesmo Futaro tenta entrar usando o laço de Yotsuba, mas a mentira não cola para o professor. O homem arrasta o garoto até a sala de orientações e Futaro pede que as irmãs vão sem ele. Em seus testes, todas parecem estar se esforçando bastante para se sair bem. Itsuki se esforça ao máximo, pois não quer que Futaro seja demitido. Ela diz a si mesma que está fazendo isso por Rai, a irmãzinha dele. No dia do resultado dos testes, as irmãs estão reunidas na biblioteca da escola a pedido de Futaro. O garoto pede para que elas digam suas notas. A princípio, elas recusam, mas cada uma diz suas notas e mostram seus pontos fortes e fracos. Cada uma passou por uma matéria diferente da outra. Futaro tenta dar os últimos conselhos com uma cara de velório. O celular de Itsuki toca com a chamada do pai das quíntuplas, querendo saber o resultado dos testes. Apressadamente, Nino toma o celular e questiona o pai sobre ter usado essas condições para demitir Futaro. A desculpa de Nina é que cada uma passou em uma matéria diferente, e foi o suficiente para enganar o pai e permitir que Futaro continue como tutor. Nino encerra a ligação pedindo que Futaro ensine melhor da próxima vez, e é assim que ele conquista a irmã mais difícil. Com todos animados, Futaro promete uma recompensa a elas por terem se esforçado. No café da manhã de Futaro, seu pai lembra do seu passado em que Futaro não era um monstro dos estudos, e o que fez ele mudar foi uma garota misteriosa que conheceu, mostrando uma foto antiga que ele guarda na carteira de estudante. No apartamento das irmãs, Miko preparou alguns carvões pouco comestíveis, no qual fez muito mal a Futaro. Como Nino e Yotsuki estão arrumadas para sair, Futaro pede que Yotsuba segure elas até ele se sentir bem. A melhor opção é recorrer a mentiras, então Yotsuba começa a inventar que Futaro está gravemente adoecido à beira da morte. Itsuki sugere um hospital, mas se Futaro se mexer, ele morre. E ele mostra o exemplo cuspindo sangue falso após se mexer. Nino não está nem um pouco interessada nisso, mas Yotsuba pede para ela cozinhar, e como ela ama fazer isso, não pode recusar. Itsuki fica ao lado de Futaro o tempo todo e pergunta o que pode fazer para o ajudar. Yotsuba sugere que ela segure a mão dele como a mãe delas faziam quando estavam doentes, mas Itsuki não consegue isso. Nino aparece com a comida de Futaro pronta e quentinha, mas escorrega no vidro de ketchup e derrama um mingau no rosto do garoto, no qual rapidamente se levanta e acaba com sua farsa, deixando as duas garotas saideiras muito furiosas, sobrando apenas para ele e Itsuba. Ele diz terem voltado a estaca zero, mas Yotsuba diz que não é verdade. Algumas coisas mudaram entre as irmãs. Ela diz que está do lado de Futaro por gostar dele e está muito perto. A expressão de Yotsuba muda rapidamente e ela diz se tratar apenas de uma brincadeira, deixando Futaro sombrio, prometendo nunca mais acreditar em alguém. E foi assim que o coração do nerd se tornou ainda mais frio. Na escola, Yotsuba chega animada na biblioteca falando sobre o acampamento escolar estar próximo. Yotsuba está curiosa sobre as máscaras e ele diz se tratar do teste de coragem que a turma ficou encarregada. Mas a turma se virou pra ele e ele que se lasque sozinho com isso. Como punição, ele vai fazer todos se cagarem de medo. E Miko admira
admira sua determinação. Yotsuba quer tentar livrar ele do trabalho, mas ele diz que não se importa em perder o acampamento. Para fazer ele ficar interessado, ela conta a lenda de que o par que estiver dançando em volta da fogueira no final da dança no último dia do acampamento está destinado a ficar junto para sempre, mas isso não interessou ele. Ichigo aparece e diz que não pode estudar com eles porque tem uma sessão de fotos, então pede para trocar o endereço de e-mail com Futaro. Ichigo se despede antes de sair e manda um e-mail para o Futaro ameaçando mandar uma foto dele para as irmãs se ele não conseguir o e-mail delas. Miko fica feliz em cooperar com ele, mas Yotsuba sai antes dele ter a chance de pegar o dela. No refeitório, Nino e Itsuki não querem dar o seu e-mail, e como o Futaro já esperava por isso, ele usa a Raiha como brinde, fazendo Itsuki não ter escolha se não aceitar. Ele pede de Nino novamente e ela se recusa. Futaro diz maléfico que ela será excluída dos segredinhos que vai trocar com as outras, então Nino se vê obrigado a entregar o seu e-mail. Quando Yotsuba tá mostrando o e-mail dela, uma ligação atrapalha e ela sai sem entregar. Futaro deixa Nino anotando o seu e-mail para trás. Em sua casa, Futaro decide logo mandar um e-mail para as garotas avisando sobre o dia em que pretende estudar, mas lembra que ainda não tem o e-mail de Nino e que ela está com sua caderneta de estudante. Ele aparece assustadoramente atrapalhando o sono de Nino e pedindo sua caderneta de volta. Curiosa, ela pergunta se ele tem algo escondido, e Futaro lembra que tem uma foto antiga dele. Ele não quer saber o que Nino diria se a visse. Futaro tenta pegar sorrateiramente, mas falha, e Nino guarda em seu bolso. Ela só vai devolver se ele abrir um furo para pôr brincos na orelha dela, mas quando ele vai furar, na verdade ele só queria sua caderneta de volta. Com toda a enrolação, ela chuta ele por isso e faz a caderneta cair aberta diretamente na foto dele. Ao ver a foto, Nino diz que aquele garoto faz seu tipo. Futaro apenas diz que aquele é um parente distante, mas Nino quer ser apresentada a ele. Ela quer mostrar um álbum com todas mais novas, mas ele caga pra isso e Nino sai pra mostrar as outras e lembrar dos velhos tempos. Na escola, Yotsuba chama a atenção de Futaro com um cartaz a respeito do acampamento escolar. Ela fala sobre todas as programações que irão acontecer e ainda mais sobre a lenda da dança na fogueira. O nerd não está interessado e diz que relacionamento entre estudantes é uma perda de tempo. Ichigo aparece e entra na conversa, então Futaro aproveita a chance para chamá-las para estudar. Ichigo tem gravações e Yotsuba corre para fazer outra coisa. Ichigo pede que Miko se passe por ela para uma reunião e lhe entrega uma peruca. Futaro segue sorrateiramente Miko até onde ela sai ainda mais idêntica a Ichigo. A reunião era só uma farsa de um cara que queria convidar Ichigo para dançar na fogueira, mas ele desconfia que aquela pode não ser Ichigo, e Futaro, que estava bisbilhotando o tempo todo, tenta livrar Miko daquela situação, e antes dos dois caírem na porrada, Miko diz que já combinou de dançar com Futaro. O garoto não acredita, achando que o nerd não combina com Ichigo, fazendo o garoto pensar que já estão namorando. Os dois saem grudados da sala e o garoto novamente os incomoda, dizendo que não seria um problema eles saírem de mãos dadas, já que são namorados. Miko rapidamente segura a mão de Futaro, e isso é suficiente para saírem em paz. Na saída da escola, Futaro e Miko conversam sobre o que vão fazer a respeito da dança. Então outras 3 irmãs aparecem para atrapalhar, pois estava na hora de escolher as roupas de Futaro para o acampamento. A primeira a escolher é Yotsuba com roupas muito infantis, a segunda é Miko com estilo japonês, em seguida Itsuki, que escolhe um estilo punk, e por último Nino com um conjunto decente. No final, Futaro pergunta se não seria um problema elas terem gastado dinheiro com ele, e Nino responde que não gostaria de ter ele por perto usando roupas toscas. Elas se despedem e Yotsuba diz que ele tem que ir para fazer boas lembranças juntos. Futaro checa seu celular e corre rapidamente para casa, preocupado com sua irmãzinha que adoeceu. Ele cuida dela o melhor possível, e Raiha pede que Futaro conte todos os momentos divertidos que tiver na excursão de acampamento, e promete que ficará bem sozinha. Na manhã da excursão do acampamento, o pai de Futaro chega desesperado em casa. Futaro ainda está com Raiha com pretensão alguma de ir ao evento escolar. Seu pai avisa que o ônibus já saiu, mas o prota não está nem um pouco preocupado e diz que pode aproveitar para estudar livremente nesses 3 dias. O pai de Futaro incentiva mais uma vez ele a ir, e Raiha levanta muito saudável e melhor, pedindo que ele vá à excursão. Itsuki aparece na casa de Futaro já entendendo a situação, mas ela não quer saber de mais desculpas e puxa o garoto para ela. Do lado de fora da casa, todas as irmãs estavam reunidas com um carro à espera de Futaro. Ele não tem outra escolha a não ser ir com elas. No caminho, fazem algumas brincadeiras para passar o tempo, e Itsuki nota que Futaro está bem energético. Ele diz que fora a casa delas não dorme fora desde o primário, mas o problema é que eles estavam parados na estrada há um tempo. Eles estão numa pousada que reservaram no meio da estrada, e só conseguiram um quarto, então Nino não deixa de reclamar com isso, não querendo dividir com um garoto. Futaro não se importa e é o primeiro a se acomodar.
O garoto vê em sua mochila uma caixinha com o amuleto que a Haiho presenteou para protegê-lo na excursão. Ele parece muito espirituoso nessa viagem. Nino reúne as outras garotas para a fofoca e alerta para terem cuidado, pois estavam dividindo o quarto com um garoto. Futaro entra na roda e convida elas para a partida de truco. Com um grande banquete servido, Futaro mostra seu espírito de pobre e diz querer um pote para levar comida para casa. Ichiga quer saber o cronograma do acampamento e Futaro mostra que leu o guia do evento e fala sobre a programação que irá ocorrer. Yotsuba lembra da lenda da fogueira e Nino diz que não tem importância porque nenhuma delas tem pá para dançar, mas não é o caso de Futaro, Ichiga e Miko. Nino diz que não se importa com essa besteira e Miko provoca ela dizendo que ninguém deve tê-la convidado. Ichiga mostra um cartaz com informações de um banho misto a céu aberto que tem na pousada. Nino e Tsuki discordam rapidamente, pois já bastava dividir o quarto com Futaro. Banhar com ele não vai acontecer. Futaro, para se vingar de Nino, diz que já fizeram isso antes. No banho juntas, elas tentam decidir quem irá dormir ao lado de Futaro. Nenhuma delas quer. Então Miko tem a ideia de todas dormirem ao lado dele. Para isso, todas elas estão com o mesmo penteado e roupa para confundir Futaro. O garoto já está dormindo plenamente e elas decidem que já está na hora de se juntar a ele. Na manhã seguinte, Ichiga acorda estando grudadinha ao garoto. E por ele estar tão lindo e pleno, ela não resiste à atenção em apreciá-lo de perto e é pego por Itsuki, que confunde as coisas. Do lado de fora, alguns funcionários da escola aparecem e eles conseguem pegar o ônibus. Ao lado de Futaro, Itsuki está confusa com o que viu. Ela não sabe qual das irmãs estava com ele. Na parte de Ichiga, ela lembra do que seu diretor da agência falou. Para focar em sua carreira como atriz, seria melhor ela dar uma pausa nos estudos. E ao mesmo tempo, Nino só pensa no bad boy da carteira de Futaro. No acampamento, cada um faz suas devidas atividades e obrigações. Estava indo tudo bem com Futaro até aparecer aquele cara, que o nerd descobriu se chamar Maeda. O outro garoto começa a acabar com a paz dele, que não vê a hora do seu arroz ficar pronto. Yotsuba aparece carregando algumas caixas do teste de coragem que Futaro ficou encarregado. Ele não deixa escapar a chance de fugir de Maeda e ajuda a garota. Na floresta à noite, o terror começa, sendo causado por Futaro e Yotsuba, com um teste de coragem. As primeiras vítimas são Maeda e uma garota aleatória que fogem na hora que Futaro e Yotsuba aparecem de surpresa. As próximas vítimas são as irmãs Miko e Ichiga, que não se assustam nem um pouco. Antes de saírem, ele alerta as duas para seguirem as setas, pois do outro lado tem um penhasco. As próximas a passarem pelo caminho do terror são Itsuki e Nino. A primeira já está completamente assustada com muito pouco. Com Itsuki eliminando Nino da suspeita de antes, Futaro surge de repente assustando as duas e fazendo Itsuki correr desesperada. Nino logo corre atrás da irmã, e o garoto repara que foram para o lado errado. Nino está sozinha à procura de Itsuki. Sua lanterna deixa de funcionar e ela é obrigada a caminhar no escuro. E com medo ela começa a correr, mas acaba caindo. Ao seu lado surge um loiro muito encantador que ela pensa ser o garoto da foto que viu dias atrás, mas se tratava de Futaro de peruca, que a ajuda a levantar, mas acaba rasgando seu vestido. Ela espera o pior, mas Nino ainda está encantada com ele. Ela pergunta o nome dele e diz já ter visto uma foto dele antes na carteira estudantil do parente dele. Só agora Futaro se toca de que ela estava se confundindo, mas ele resolve se passar porque Nino pensava que ele fosse. Ele chama ela para mostrar o caminho, mas Itsuki ainda está perdida. Na procura pela garota, o loiro revela seu nome, Kintaro. Futaro tenta fazer Nino sentir menos interesse por si, mas o efeito é contrário, pois Nino gosta dos bad boy. Kintaro se mostra inteligente e Nino falsamente diz que admira pessoas inteligentes. Ela ainda não perde a chance de falar mal de Futaro. Ao perceber um arranhão na testa do seu loirinho, ela cobre carinhosamente o pequeno hematoma. Os dois escutam sons assustadores e o primeiro a correr é o loiro, deixando Nino para trás, que fica decepcionado com a atitude covarde dele. Os dois parecem perdidos, porém Nino acha um caminho e corre até lá. Apressadamente, Futaro tenta impedi-la de cair no penhasco. Ele salva Nino de cair, fazendo com que ele caia por cima dela. A garota está perdidamente apaixonada pelo loiro. Nino se aproveita do garoto e pede para que ele segure sua mão para ela se sentir mais segura. Futaro não segura sua mão, mas lhe entrega seu talismã, prometendo segurança se ela estiver com ele, e ela fica satisfeita com isso. Nino pergunta se o seu loirinho vai estar no acampamento amanhã. Quando ele diz que sim, ela fala sobre a lenda da dança na fogueira e convida ele para dançar. Futaro não pode responder, pois a assombração de antes aparece com sons assustadores, mas se tratava apenas de uma Itsuki chorosa e aterrorizada. Na parte da floresta em que está Miko e Ichiga, a de cabelo curto diz o que acha sobre Futaro e sugere que Miko fique em seu lugar na dança. No acampamento, Nino está com bom humor e emanando felicidade. Futaro ajuda Yotsuba a carregar algumas madeiras para a fogueira, e ela reclama por ter sido deixada sozinha no teste de coragem, e ele se dá conta de quanto desgosto está causando nas irmãs. De volta
volta ao depósito, Ichiga está no lugar de Yotsuba, e ele tenta conquistar sua simpatia, mas age de forma ainda mais esquisita, fazendo Ichiga questionar o que está acontecendo com ele. Ela dá alguns conselhos de como lidar com outras garotas e tenta ajudá-lo. No depósito falta apenas uma tora de madeira. Os dois acabam entrando no assunto sobre a dança e Futaro sugere que desistam da ideia de dançarem juntos. Isso, por algum motivo, faz Ichiga derramar lágrimas e o garoto se treme todo, por pouco tempo, pois aparecem duas alunas e os dois se escondem no canto. Futaro tenta ser gentil com Ichiga, então entrega o seu casaco a ela. A porta do depósito é fechada por fora e trancada, então os dois tentam manter a calma. Depois de assimilar a situação em que se encontram, os dois tentam achar uma solução para sair. Futaro pretende quebrar a porta, mas Ichiga mostra os sensores anti-furto que acionará vários guardas e arruinará a excursão de acampamento. Então ele quer desativar o aparelho com a ajuda de Ichiga, que acalma o coração agitado antes de subir nos ombros do garoto, mas ele não consegue levantá-la. Depois da tentativa falha de desligar o sensor anti-furto, Futaro tenta acender um fogo para não morrerem resfriados. Ichiga quer falar sobre algo divertido para passar o tempo, mas Futaro se recusa, priorizando sua concentração. No dormitório, as garotas estão muito preocupadas com o sumiço de Futaro e Ichiga. Miko sai à procura dos dois e Ichisuki pergunta sobre a chave que está na mão de Yotsuba. De volta ao depósito, Ichiga tenta conversar com Futaro, mas ele ignora tudo o que ela tem dito, deixando-a triste. Ela lembra de quando chorou e ele nem perguntou o motivo, nem mesmo ela sabe o motivo. Ichiga de repente diz que vai largar a escola, só assim a atenção de Futaro é capturada. Ele pergunta sobre, e ela diz ser apenas pausa temporária. Ela está crescendo como atriz e aos poucos recebendo mais propostas de novos trabalhos. Ichiga diz que quanto aos estudos ela não tem salvação e não se arrependeria de largar o ensino médio. Ele apenas diz que é legal que ela tenha algo a fazer. Depois ele fica sério e pensa em seu salário, se receberia 20% a menos. Ichiga imaginava que ele teria uma reação completamente diferente, mas pelo visto ele só pensa no dinheiro. Ele diz ter inveja dela por ter outras escolhas. Em meio ao seu discurso, ele consegue finalmente acender o fogo. Ichisuki e Miko procuram os dois pelo acampamento, e Ichisuki desconfia que Ichiga seja a que ela flagrou com Futaro na pousada. Miko conforta Ichisuki achando que ela estava preocupada com a irmã. Ichiga finalmente diz que estava tudo bem se ele não dançar com ela e fingir que a promessa nunca aconteceu, mas em troca eles teriam que dançar agora. Futaro aceita por não ter ninguém olhando. Ele fala sobre a lenda da dança, no qual Ichiga ainda desconhecia. Futaro explica sobre a lenda e ela pergunta se Miko também sabe. Ele diz que sim. Agora ela fica arrependida de ter desmarcado a dança, já que Miko é quem dançaria em seu lugar. Nesse momento ela acaba batendo na madeira, fazendo-a cair em sua direção, mas ela é salva por Futaro, que a segura como uma princesa, fazendo seu coração palpitar de amor por ele. O clima é quebrado quando o sensor começa a apitar por causa do impacto e a porta quebrada. Eles pensam em uma forma de fugir antes dos guardas aparecerem, mas a porta logo é aberta por Ichisuki e Miko, e o clima fica tenso. Na manhã seguinte, Futaro acorda com um pequeno resfriado. Ichiga está na mesma situação e Ichisuki está ao seu lado prestando cuidados. Ichisuki relembra do episódio na hospedaria e confirma que era Ichiga que estava com Futaro. O garoto se apronta para dormir um pouco, mas Yotsuba aparece para acabar com sua paz, obrigando ele a esquiar com ela. Só estavam os dois, mas Futaro pergunta pelas outras 4 idiotas e Yotsuba conta o que 3 delas estão fazendo, pois Miko logo aparece. Futaro chega muito perto para tentar reconhecê-la, fazendo-a cair de amor. Ele oferece a mão para ajudá-la, mas ela sabe se levantar sozinha. Futaro acha que está arrasando, mas aparece Ichiga esquiando plenamente para humilhar ele. Ele pergunta a ela sobre Tsuki, mas ela foi esquiar sozinha porque não consegue encarar Futaro. Ichiga inicia uma competição de quem corre melhor. O garoto vê a chance de se esclarecer com Miko, mas ela já o deixou para trás. Ele tenta segui-la, porém é muito lento. Ichiga aparece ao seu lado para perguntar se ele contou para as outras sobre ela decidir largar os estudos, mas ele não é fofoqueiro e não contou. Ele pergunta como parar aquilo e vai rápido demais, e logo é parado por uma árvore. Ele acaba chamando muita atenção para si e se esconde em seu capuz. O curativo dado por Nino, que ele usa até agora, cai e é pego pela própria Nino, que pergunta se ele é o Quintaro, o seu loirinho. Futaro diz que ela se confundiu, mas Quintaro foi o único a ganhar aquele curativo especial. Ele fica confuso com o que fazer, então foge dela. Em sua corrida ele acaba topando com Yotsuba e também tenta fugir dela, então ele volta por onde veio, mas Nino está por perto. Ele para sem saber onde fugir. Yotsuba e Nino se encontram e não tem nenhum Futaro ou Quintaro.
Ele foi salvo por Miko, que está escondido em seu iglu. Eles pensam em uma forma para fugir de Yotsuba e Miko sugere conseguir uma vantagem sobre ela, fazer ela carregar algo para igualar a velocidade entre eles. Isso parece divertido, mas Futaro recusa. Miko se levanta com convicção, mas bate a cabeça fortemente no teto do esconderijo de gelo. Os dois acham graça e ela repete que iriam de forma justa. Quando Futaro sai, Miko faz uma ligação para o celular de Ichiga dizendo que precisam conversar. Por telefone, Miko fala o que Futaro disse a ela anteriormente, e Ichiga pergunta se ela se refere à dança na fogueira. Miko sugere que cada um fique com a mão de Futaro, mas Ichiga não escuta por conta de sua tosse. Miko pede que sua irmã vá descansar e Futaro se intromete na conversa das irmãs pelo celular, deixando Miko muito tímida com a aproximação. Ichiga pede que os dois vão procurar por Itsuki, que está sozinha. Os dois procuram por ela, mas não acham. No caminho, Futaro fica ainda pior de sua febre. Miko pede que ele descanse e Yotsuba surge de repente pulando na irmã. Eles tinham esquecido completamente dela. Yotsuba fala que já encontrou todas e só falta Itsuki. Nino e Ichiga aparecem logo depois, como Yotsuba havia dito. Miko manda Futaro e Ichiga irem descansar, mas o garoto está preocupado com o sumiço de Itsuki. Ele abre o mapa suspeitando que Itsuki estivesse perdida. Yotsuba aponta para uma pista que ainda não foi, mas anteriormente foi avisado que a pista está fechada por falta de ajustes. Nino está dizendo que irá procurar ela no chalé, mas é impedida por Ichiga, que sugere que procure um pouco mais, e diz que talvez Itsuki não queira que as coisas fiquem alarmantes. Nino perde a paciência e diz que não vai ficar perdendo tempo quando Itsuki pode estar em perigo. Futaro bota a cachola para funcionar ao ponto de sentir tontura, então sua mente brilha com a ideia de onde encontrar Itsuki. Ele pede especificadamente que Ichiga vá com ele. No teleférico, os dois curtem a vista enquanto procuram por Itsuki do alto. Futaro acha ter visto Itsuki lá embaixo e aponta, mas era um homem nada parecido com ela. Ele tira o capuz da garota, revelando os cabelos longos de Itsuki, bem diferente do curto de Ichiga. Ela pergunta desde quando ele sabe. Futaro diz que a razão de ter descoberto foi por ela chamá-lo pelo sobrenome. Itsuki chora e se desculpa pelo que fez. Ela só queria conferir algumas coisas a respeito dele. O garoto está despreocupado com isso. Sua fala é interrompida por um desmaio em cima de Itsuki, que fica preocupada com a situação dele. Um professor ajuda a carregar Futaro até um quarto apropriado. Ichiga e Itsuki se voluntariam para fazer companhia a ele, mas ele quer ficar sozinho. O professor diz que é proibido a entrada naquele quarto. Todos saem e Nino é a última. Futaro pede para falar com ela. Ao redor da fogueira, Nino não está nada feliz. Suas amigas perguntam o motivo e ela diz ter sido rejeitada. Futaro avisou a ela que Kintaro tinha um compromisso imperdível. Ichiga está apreciando de longe a vista na fogueira e Miko aparece ao seu lado com uma bebida costumeira para sua irmã. Miko junta sua testa à de Ichiga, a febre dela se foi. As duas abrem seus corações e Miko fala com sinceridade sobre seus sentimentos por Futaro. No dormitório, Itsuki encontra Yotsuba sozinha no escuro, e ela mostra o guia que deu a Futaro e lamenta por ele ter estado tão empolgado com o passeio e se culpa por ter arruinado tudo. Itsuki abre o guia e encontra as anotações de histórias para contar a Raiha sobre o que Futaro fez no evento. Yotsuba se anima com as anotações e ela questiona se Futaro realmente se divertiu. Ela vai determinada para perguntar diretamente a ele. No quarto de Futaro, o coitado está só o pó. Uma professora pede ajuda ao professor-chefe e ele sai deixando o Futaro somente na companhia de Itsuki. Ela procura pelo interruptor para acender a luz e quando acha, as outras meninas estão lá para acender a luz. Elas ficam surpresas por todas estarem ali. Itsuki é que vai para o lado de Futaro confortá-lo com palavras, enquanto a dança da fogueira se encerra lá fora. Todas elas seguram a mão dele, cada uma com um dedo, e brilham com positividade. Quando ele ressuscita, as irmãs acham que a macumba delas funcionou, mas ele grita para elas ficarem quietas para ele dormir em paz. Elas correm ainda brilhando de felicidade. Lembranças do passado de Futaro é mostradas, onde ele conhece uma das garotas quíntuplas. Em sua cama de hospital, Futaro lembra do quão divertido foi a excursão de acampamento da escola. Nino entra no quarto do garoto para se gabar por ter pagado a conta hospitalar, e Futaro está surpreso por imaginar que ela seria a última pessoa que iria visitá-lo. Nino se esconde e Yotsuba aparece perguntando por ela. Em seguida, mais uma das irmãs entra no quarto. Ichiga entrega a matéria da escola que o garoto perdeu, e ele percebe que ela não abandonou os estudos como disse que faria. Enquanto Futaro faz os seus exames, a agitação das quíntuplas que estão por perto incomoda ele. É o dia da vacina delas. O enfermeiro empurra Futaro de volta para seu quarto para repousar. O homem do exame pede para Futaro continuar incentivando as garotas, e ele pensa que o homem é familiar.
Ele lembra da garota de seus sonhos e do homem familiar. Itsuki está ao seu lado. O passado de Futaro é mostrado, com ele sendo um garoto delinquente sem interesse nos estudos. A garota misteriosa ajuda ele em uma situação complicada e começa a persegui-lo. Futaro conta toda essa parte a Itsuki. Ele começa a ligar alguns pontos entre a garota de seu passado com Itsuki, mas pensa ser apenas uma grande coincidência. Agora, estando totalmente recuperado, Futaro junta as quíntuplas e faz elas usarem o mesmo penteado. Com isso, ele não é capaz de diferenciá-las. E o motivo para isso é que mais cedo uma delas jogou uma sacola com testes que todos estão com 0, e a responsável rasgou o próprio nome. Futaro não sabe quem foi, mas pretende descobrir. Ele entrega um teste para cada uma. É uma coletânea daquelas provas com 0. Ichiga se revela a culpada de toalha e tenta mudar sua letra para que ele não descubra. Futaro consegue descobrir por Ichiga ser a única das irmãs que escreve com letra cursiva. Ele avalia o teste das outras e descobre que cada uma delas é a dona de um daqueles questionários. Itsuki está incomodada com a demora de Futaro, que hoje é o dia da aula particular deles. Ela encontra o garoto dormindo como defunto no corredor. Depois ele mostra o que reparou para elas estudarem para as avaliações finais. Itsuki logo desiste da aula. Toda essa papelada é a razão de Futaro ter ficado acordada a noite toda. Todas estão reunidas na sala estudando o que Futaro preparou. E há um conflito entre Nino e Miko. A situação se complica e Nino desiste de estudar junto das outras. Futaro vai atrás para convencê-la a ficar e ela se irrita com ele. Miko entrega a ela alguns papéis de Futaro e a outra os espalha no chão. E não basta somente isso, Nino também rasga uma das folhas. Itsuki acerta um tapa em Nino por desmerecer o trabalho que Futaro teve em escrever tudo aquilo. Nino devolve o tapa e não poderia se importar menos com o esforço do tutor delas. Todas elas tentam colocar a razão na cabeça de Nino e ela vê isso como se estivessem escolhendo Futaro ao invés dela. Ela fica ainda mais revoltada e promete sair de casa. No dia seguinte, Miko conta que não só Nino, como Itsuki também saiu de casa. Eles conseguem achar Nino, mas falham ao tentar levá-la de volta para casa, e não conseguem achar Itsuki. Quando Futaro volta para casa, Itsuki está lá jantando com Reiha. Depois de tomar banho, Itsuki e Futaro ficam tímidos um com o outro. O pai de Futaro sai para trabalhar, e os 3 menores de idade têm que dormir sozinhos. Itsuki convida Futaro para caminhar e conversar um pouco. Do lado de fora, o garoto manda Itsuki voltar para casa, mas ela não pode fazer isso sem Nino se desculpar. Ela também pede para ficar mais um pouco na casa dele. Futaro diz que uma garota riquinha como ela não vai suportar viver uma vida como a dele. E é aí que Itsuki revela que antes levava uma vida pobre com a mãe e as irmãs, antes da mulher se casar com o pai atual das quíntuplas. Agora que a mãe delas se foi, Itsuki quer fazer o que a mãe delas faria. O momento de conversa dos dois é interrompido por alguém na escuridão. Os dois ficam assustados. Na manhã seguinte, Futaro briga com Yotsuba por ela ter aceitado ajudar o pessoal do atletismo, mesmo na situação atual. Alguém chama por ela e Yotsuba se livra de Futaro, mas pretende se esforçar nos estudos. No meio de seu descanso, depois da corrida atrás de Yotsuba, Nino chega na escola e Futaro manda ela voltar para casa. Ela concorda em voltar, porém na saída ela vai para o mesmo hotel que está hospedada. Na entrada do hotel, Futaro tenta convencê-la a voltar de todo jeito e até promete que vai fazê-la passar de ano. Mas Nino não se importa nem um pouco em ir bem nas provas. Faltam 4 dias para a prova e Futaro está sem alternativas de como juntar elas para estudarem. Em meio às reflexões autodepreciativas do garoto, a mesma garota de seu passado surge em sua frente, parecendo uma ilusão. Durante a corrida de Yotsuba, ela encontra Futaro no caminho, todo ensopado. Ela dá meia volta fugindo dele. Futaro lembra de Nino e volta para o hotel onde ela está. Nino se irrita com a presença dele novamente. Antes que ela possa reclamar com ele, Futaro se retira por conta própria e Nino muda de ideia e convida ele para seu quarto. No banheiro atual de Nino, Futaro toma banho para se livrar da sujeira do lago, além também de ter de suportar a presença dela. Não parecendo preocupada, mas sim curiosa, ela quer saber o que aconteceu antes dele aparecer naquele hotel. É a primeira vez que Nino o vê deprimido. Ele conta sobre o reencontro com a garota que conheceu há 5 anos. A garota se apresenta como Rena e parece saber muito da vida dele. Ela pede para ele contar sobre cada uma das irmãs, e Futaro descreve elas como um pouco além do que idiotas. Rena diz algo que Futaro lembra de Itsuki ter dito mesmo. Eles voltam para o cais, mas só Rena sai do barco. Ela devolve a caderneta de Futaro, mas fica com as fotos que ele carregava, porque ela pretende nunca mais aparecer na frente dele. Rena joga seu amuleto para ele abrir, quando aprender a se aceitar. Ele se desespera e tenta alcançá-la, e é aí que cai no lago. Depois de contar tudo, ele percebe o silêncio de Nino e vai conferir. Ele vê que ela está chorando. Muito tempo depois, ela nota a falta de roupas dele e tenta fugir.
Nisso, ele nota a sacola que ela tem com as questões que ele escreveu. Nino finalmente se desculpa com ele, mas se recusa a se desculpar com Itsuki. Na manhã seguinte, Futaro está novamente no quarto de hotel de Nino, na maior naturalidade. Ele dá o mesmo conselho que recebeu de Rena. Nino repentinamente pensa no primo farsante de Futaro, o Kintaro, e o garoto diz que ela pode vê-lo de novo. Na mesma noite, Kintaro aparece no quarto de Nino, e Futaro pensa no que fazer, continuar com a farsa ou revelar a Nino quem ele realmente é. Ela trata ele o mais doce possível, como nunca tratou Futaro. Ela devolve a pulseira que ganhou dele. Kintaro tenta falar várias vezes que na verdade é o Futaro, mas Nino não dá oportunidade. Ela marca de se encontrar com Futaro rapidamente, apenas para falar sobre Kintaro, e entrega uma bebida a ele, o pedindo a mão. Nino puxa a manga da camisa dele e vê a pulseira que acabou de devolver para Kintaro. Ela diz que já sabia que era ele. Futaro tenta se explicar, mas bate uma tontura, porque Nino estranhamente anda sempre com uma droga para fazer dormir. Ela deixa ele tirar seu cochilo. Quando o Futaro acorda, ele vai até o quarto de Nino, mas ela já foi embora. Na escola, Nino não aparece e só resta Futaro acreditar que ela vai aparecer. Futaro aparece na reunião de atletismo que Itsuba faz parte e diz que vai acompanhá-la na corrida. Enquanto ele segue ela morrendo, faz algumas perguntas que podem cair na prova e Itsuba erra todas. Mais tarde, Ichiga aparece no banheiro enquanto Itsuba escova os dentes. Ichiga diz que ela pode deixar o clube de atletismo se quiser, mas Yotsuba não quer causar problemas para as outras garotas. Ichiga estava o tempo todo com uma chamada aberta com Futaro. Eles estão determinados a libertar Yotsuba daquele clube. Yotsuba está em uma reunião do clube e Futaro observa tudo, junto com Ichiga e Itsuki. Ele tem um plano de colocar uma das outras irmãs para se disfarçar de Yotsuba e recusar a participação do clube. Enquanto isso, Miko está com Nino no novo hotel em que ela está hospedada. Nino conta a coisa terrível que Futaro fez, que é usar um disfarce, mas Miko não acha nada demais, já que até as quíntuplas se disfarçam uma das outras. Nino está em um profundo ódio por ele. Miko inicia uma conversa profunda com Nino para convencê-la a voltar para casa. No final, Nino parece ter sido convencida, e para a nova etapa de sua vida, ela precisa de uma tesoura. Começando o plano de Futaro, Itsuki usa um laço semelhante ao que Yotsuba sempre usa. Eles iniciam um plano separando Yotsuba das outras garotas. Itsuki diz o que deveria, mas a capitã sabe que aquela não é Yotsuba. A própria Yotsuba chega a tempo e diz que planeja realmente sair do clube e é inaceitável um acampamento de treinamento no dia das provas, mas aquela ainda não era a verdadeira Yotsuba e sim Nino, que agora está com um visual novo. Nino finalmente se desculpa com Itsuki. Elas voltam para casa, agora com todas as 5 reunidas. Nenhuma delas dispensa o que é ensinado e Futaro pela primeira vez se sente realizado. Chegou o dia das provas e elas estão juntas, mas sem Futaro, porque ele precisava ligar urgentemente para alguém, e esse alguém é o pai delas. O resultado das provas sai e é dia de mais uma aula particular. Elas esperam uma grande bronca vinda de Futaro, mas pelo contrário, elas recebem um velho como professor temporário e a notícia de que Futaro não será mais o professor particular delas. Elas querem ir atrás dele em busca de respostas, mas só podem depois de receber uma quantidade mínima de ensino, então são forçadas a fazerem algumas atividades. Para terminarem mais rápido, Itsuki tem a ideia de usar a cola escrita por Futaro, mas não tinha nada que queria, e sim uma mensagem dizendo para não usarem atalhos para as respostas. Os outros papéis eram uma mensagem de despedida. Elas ficam tristes com isso, mas Ichiga tem um plano e pede a ajuda do novo tutor velhote. No Natal, elas vão até o novo emprego de Futaro e pedem uma entrega de bolo na casa dele, mas elas levam ele para um caminho diferente de onde moram. Elas param no caminho para mostrar o novo professor particular delas, e o garoto fica feliz por ser um profissional, mas Nino fica revoltada por ele abandonar ela. Futaro não pode mais voltar, já que se demitiu. Está até proibido de entrar na casa. Mas para surpresa dele, eles estão na frente do novo lugar onde elas moram. Yotsuba joga os cartões de acesso da outra casa e ao tentar pegar, Futaro cai no lago. As garotas pulam junto. Ele escolhe salvar Nino ao invés de pegar o pequeno pergaminho que foi entregue por Rena. Futaro decide voltar a ensinar elas. O velho, com um visual diferente, dirige com seu chefe depois do trabalho. É mostrado como foi a demissão de Futaro. Ele se demitiu e brigou com o pai das quíntuplas por ele ser tão despreocupado com elas. Futaro está junto com Reiha na casa das quíntuplas. As irmãs brigam para fazer uma massagem em Futaro e a irmãzinha dele fica chocada. Elas tratam ele muito bem e Futaro acha isso muito suspeito. Tem algo que elas precisam conversar com ele. Elas estão receosas em contar que ele deve ensinar elas sem ser pago e pensam no que podem fazer em troca, mas resolvem apenas serem honestas com ele. Para Futaro está tudo bem, porque ele ensinava elas porque quer e não precisa de pagar
pagamento. E para aproveitar que já estão ali, elas precisam fazer uma lição de casa. Ichiga cochila no meio da atividade e é dito que ela arranjou mais trabalho para pagar as despesas delas. Itsuki tem a ideia de todas arranjarem um trabalho também. Elas pensam em qual trabalho seria melhor para cada uma, e Futaro duvida muito da capacidade delas em trabalhar e diz que elas deviam focar apenas em estudar, fazendo Futaro ser expulso da casa delas. Em seu trabalho, Futaro mostra a torta que fez ao seu chefe, que apesar de bonita, está com um sabor terrível. O chefe conta que alugou a loja para ser gravado um filme e, coincidentemente, Ichiga é uma das atrizes. Em uma das cenas, Ichiga precisa provar uma torta, e a torta é justamente a terrível que Futaro preparou, mas como uma boa atriz, ela se delicia com a torta. Futaro está junto de Nino e Otsuba no mercado para fazerem algumas compras. Na saída, encontram Itsuki, que está acompanhada do pai. Eles se escondem para observar. O homem pede para todas voltarem para casa, e isso não inclui Futaro, mas Itsuki insiste que ele esteja junto. Depois que Otsuba se junta à conversa, o homem permite que Futaro volte a ser o tutor delas, mas se ele falhar novamente em fazer elas tirarem uma boa nota, elas serão transferidas para outra escola. Eles têm 2 meses até as provas finais, e elas precisam estudar e se esforçar o máximo, como se suas vidas dependessem disso. Uma semana passou desde o início do 3º período, e dessa vez Itsuki não está junto deles. Ela está no cemitério visitando o túmulo da mãe. Uma desconhecida, mas alguém que conhece a mãe de Itsuki, também visita o mesmo túmulo. Elas se juntam para comer e conversar sobre a falecida mulher. Shimoda já foi aluna da mãe das quíntuplas. Ela conta como a mulher era uma professora tão linda que tinha até um fã-clube de gados. Itsuki é aconselhada sobre a escola para o seu futuro. É mais um dia de aula particular, e as garotas não estão nada interessadas na aula. Elas chegaram a seus limites para conseguirem se concentrar, e respondem às questões. Futuro vê em seu manual de bom tutor que forçar demais tem efeito contrário, e decide que elas devem tirar um dia de folga, em um parque de diversões. Todas se divertem, mas Yotsuba não está junto. Futaro encontra ela sozinha na roda gigante, e ela estava estudando escondida, mesmo Futaro dando uma folga. Yotsuba conta que na escola anterior, ela foi a única que reprovou, e todas as outras decidiram se transferir junto dela, e ela não pode permitir que isso aconteça novamente. Futaro resolve estudar com ela, e Yotsuba mostra a atividade que fez, surpreendentemente de forma correta, uma atividade que as outras garotas tiveram dificuldade em responder. Futaro tem a ideia de Yotsuba ajudá-lo a ensinar essa matéria para as outras garotas. A princípio, ela se recusa por duvidar das próprias capacidades, mas Futaro consegue convencê-la e Yotsuba fica feliz por poder ser útil. Mais uma vez no cemitério, Itsuki visita o túmulo de sua mãe, e dessa vez Futaro dá as caras. Itsuki conta que a ideia de uma ensinar a outra está dando mais que certo. Ichiga volta de mais um dia cansativo no trabalho. Miko espera por ela para dizer que Futaro não vê elas como mulheres, vê somente como alunas, e Miko está determinada a tirar a melhor nota entre elas, e assim dizer a Futaro o que ela sente por ele. Futaro corre para saber como foi a prova de Yotsuba. Ela fala emocionada que é a primeira vez que se sente tão recompensada por ter passado. Nino está fora da comemoração de todas que passaram nas provas, e insiste ao seu pai que viver fora da casa com as irmãs foi a melhor escolha. Futaro surge com uma moto para salvá-lo do próprio pai. Nino acaba vendo as notas que Futaro tirou, e não foram todas 100, como ele costumava sempre tirar. Ela acaba se declarando para ele. Os dois chegam ao local da comemoração onde as outras garotas esperam. As quíntuplas fazem um brinde pela aprovação das avaliações. No final do banquete, Nino ajuda Futaro com a louça e pede para ele esquecer sobre a declaração, mas Futaro não faz ideia do que ela está falando. Mas ela não desiste e diz mais uma vez que gosta dele. Ela se declara para ele diretamente. Ichiga, que pretendia fazer o mesmo, escuta tudo. No outro dia, Miko está coincidentemente no mercado que é longe de sua casa e que Futaro sempre faz compras. Ela dá uma desculpa de que aquele é o único mercado que terá um sorteio. O garoto fica estranho toda vez que o nome de Nino é citado, e Miko pergunta o motivo. Futaro de repente pergunta se ela gosta de alguém, e Miko entra em desespero. Futaro ganha o sorteio de viagem, e resolve curtir em família e esquecer das quíntuplas, mas eis que elas, por obra do destino, aparecem no mesmo local, para curtirem a mesma viagem. Portanto, o pai delas também está junto. Nino não larga do pé de Futaro, esperando uma resposta de sua declaração de amor. Miko arrasta ela para longe. Futaro nota que Ichiga e Yotsuba estão um pouco distantes dele, e o pai não dá brecha para ele falar com Itsuki.
mas ela se afasta dizendo que tem algo para falar com ele. Futaro fica o tempo todo esperando o momento que Itsuki irá falar com ele. Depois de seu banho, ele encontra um brilhante informando onde devem se encontrar. Futaro encontra Itsuki antes de ir para o local combinado e pergunta o que tanto quer saber. Ela apenas diz que quer dar um fim na relação que eles têm de tutor e aluna. Futaro fica um pouco alterado e parte para cima de Itsuki, querendo saber o motivo. O dono do local ataca ele por estar tocando em sua neta. Na manhã seguinte, Futaro acorda deprimido, mas uma ligação feita por Itsuki acorda ele para a vida. Aquela não era a verdadeira Itsuki, então os dois fazem um plano para se encontrarem. Os dois conversam nas fontes termais com paredes separando. Eles tentam descobrir qual das irmãs se passou por Itsuki. Nino, que não larga do pé do prota, aparece mais uma vez por obra do destino que ela mesma manipula. Futaro finge ou realmente confunde ela com outra, e Nino sai irritada. Itsuki acha estranho que antes Nino odiava tanto ele. Não só ela, mas Miko, Yotsuba e Ichiga estão estranhas desde o início das férias. Itsuki chamou ele na noite anterior para saber o motivo. Futaro não faz ideia. Futaro pede para Itsuki distrair o pai para que ele possa descobrir quem é a falsa Itsuki, mas para sua surpresa, todas estavam idênticas a Itsuki, e ele precisa descobrir quem é quem. A primeira que ele descobre é Yotsuba, com uma história que ela conta. O motivo de estarem todas iguais é por causa do avô delas, que prefere assim. O avô das garotas entra na sala e Futaro imediatamente se esconde. Ele lembra que a falsa Itsuki tem um hematoma na coxa e abre o kimono de cada uma para descobrir. Mesmo achando a culpada, ele não faz ideia de quem é ela. Na saída, ele encontra uma das Itsuki, que chama ele para conversar. No caminho, ele tenta adivinhar quem é. O velhote aparece e chama ela corretamente de Miko. Futaro corre até o velho para ter os seus sábios ensinamentos. No banho, Nino pede conselhos a Ichiga sobre o garoto que ambas gostam. Nino diz que não vai desistir de perseguir Futaro. Horas depois, Yotsuba vê Ichiga sozinha no corredor e fica preocupada ao vê-la chorar. Yotsuba convida ela até um lugar para Ichiga se sentir melhor. Depois de se juntar com o avô das garotas, Futaro tenta aprender a diferenciar cada uma delas. O avô diz que a única forma de diferenciar elas é com o amor. Com muito tempo de convivência, ele pode reconhecer os gestos, vozes e hábitos. Futaro está comprometido a diferenciar elas sem ajuda. Ele tenta com a primeira Itsuki que aparece. Futaro começa eliminando as que não fazem sentido ser aquela. A culpada por ser a Itsuki falsa é Miko, que tentou se declarar a ele sendo a outra pessoa, e mesmo assim não deu certo. Futaro acaba errando quem era aquela, e Miko se retira muito magoada. De última hora, ele chama ela de Miko, e a garota pula em cima dele agora emocionada. Em um dia, Ichiga decide que todas elas devem contribuir com o aluguel, e quem não conseguir irá voltar a morar no apartamento anterior. Nino e Miko tentam a vaga que abriu no local onde Futaro trabalha. Só tem uma vaga, e quando as duas começam uma discussão, o chefe deixa nas mãos de Futaro para decidir. Depois de uma disputa culinária, Nino é quem ganha a vaga. Portanto, Miko vê uma chance na padaria da frente que abriu uma vaga. No final da aula, Ichiga conta toda a situação para Futaro. Yotsuba também conseguiu um emprego, e Itsuki é a única que está tendo dificuldades. O terceiro ano começa e as quíntuplas ficam populares entre os alunos. Elas irão estudar na mesma turma. Na aula, Yotsuba se candidata para ser a representante da turma, e ela faz o mesmo por Futaro, que é forçada a ser um outro representante. Depois de Futaro usar o banheiro, Miko aparece em sua frente para perguntar seus desejos. Algumas garotas puxam Miko, confundindo ela com Yotsuba, mas Futaro diz que pegaram uma pessoa errada. Elas agora confundem a Itsuki, e é preciso Futaro dar uma aula de como diferenciar elas pelos acessórios que usam. No dia seguinte, Futaro virou o entregador das irmãs, daqueles que não sabem diferenciá-las. É o primeiro dia de Nino no trabalho, e até então ela não tem dificuldades, mas a dificuldade vem quando ela tem que fazer algo para agradar uma crítica com um paladar aguçado. Nino fica chateada por não conseguir acertar a massa, mas Futaro está lá para consolar ela. Nino mais uma vez se declara a ele, mas sabe que ele não sente o mesmo, e ela está determinada a conquistá-lo. O chefe avisa que a crítica Mei chegou, e os dois jovens riem em segredo. No caminho para a escola, mais uma vez por obra do destino, Futaro encontra Ichiga. Os dois vão à escola juntos. Eles encontram as outras garotas mais à frente, e Futaro começa a diferenciar cada uma, mas Ichiga quer a atenção dele só para ela no momento. Quando eles chegam na escola, Ichiga é bombardeada por aqueles que assistiram o filme que foi gravado onde Futaro trabalha. No final da aula, ela tem que se disfarçar de Miko. Futaro chama por ela, pensando se tratar realmente de Miko, e se fingindo de outra pessoa, Ichiga consegue se declarar para Futaro. Um colega de classe perturba Futaro no banheiro. Takeda sabe que ele é o tutor das quíntuplas, e conta que já que as notas de Futaro caíram, ele será o novo tutor das irmãs. Takeda persegue Futaro até na hora da sessão de
estudos com as garotas. Para continuar sendo o tutor delas, o loiro que brilha desafia Futuro a entrar para os 100 primeiros do exame nacional, e Futuro garante que estará não nos 100, mas sim entre os 10 primeiros, e ainda vai provar que as garotas não são um fardo. Futuro aparece na escola acabado com seu espírito sugado. O aniversário dele está próximo, então Ichigo e Nino competem entre si sobre o presente que irão dar a ele. Mesmo que a entrega de presentes tenha sido cancelada por conta da ocupação de Futuro, as 4 preparam algo para ele. Quando Futuro acorda de seu cochilo no meio dos estudos, ele recebe o lembrete de ser o seu aniversário. Em sua mesa ele encontra grojo de papel com os testes das garotas, mostrando que ele não está sozinho. Depois do exame nacional, Takeda mostra ao pai das garotas que não só elas melhoraram suas notas, mas Futuro está entre o terceiro primeiro no exame. Como representante de turma, Futuro fala sobre a excursão escolar que irá ter, e será dividido o grupo de 5 pessoas. Ichigo, esperta como é, quer formar um grupo com ela, Yotsuba e Futuro, excluindo as irmãs que também gostam do garoto. Futuro passa a tarde inteira com Yotsuba para agradecer a excursão escolar anterior, em que ela ajudou ele. Os dois terminam o encontro felizes. Na escola, há uma grande briga na formação do grupo que é permitido só 5 pessoas. Uma pessoa dali tem que ficar de fora. Nino decide sozinha que irá formar um grupo só ela e Futuro, mas é uma grande sorte que Futuro conseguiu fazer um grupo com outros caras, então as quíntuplas não serão separadas. Futuro faz compras com a Raiha, e o garoto vê algo para comprar para as quíntuplas. Yotsuba e Itsuki aparecem na mesma loja, pois foram chamadas pela Raiha. Itsuki escolhe algumas peças íntimas, enquanto Futuro e Yotsuba apenas esperam. Eles conversam sobre a excursão e Futuro diz que irá tomar cuidado para não adoecer dessa vez. Rei acaba contando que Futuro quer encontrar a garota de seu passado, já que a excursão da escola será em Kyoto, mesmo lugar onde Futuro conheceu Rena, e Yotsuba pergunta mais sobre. Futuro fala algumas coisas sobre Rena. Durante a viagem de excursão, as irmãs jogam com cartas. Ichigo tem a ideia de apimentar com a regra de que a vencedora pode pedir o que quiser para as outras. Todas elas apoiam a ideia e queimam pelo desafio, menos Yotsuba. Cada uma planeja fazer algo diferente e de preferência acompanhadas de um certo alguém. Mas Nino opta por perseguir Futuro e as outras garotas acompanham ela. Elas pedem Futuro de vista e tem 2 caminhos que levam para o mesmo lugar. Para ajudar Miku e por ser a vencedora, Yotsuba separa ela em 2 grupos para cada grupo ir por um lado. Do lado esquerdo estão Ichigo, Itsuki e Nino. Elas chegam até um banheiro. Nino e Itsuki resolvem usar. Ichigo aproveita a oportunidade para ir sozinha atrás de Futuro e chegar antes de Miku, que ela sabe que a irmã planeja algo. Ichigo se disfarça de Miku mais uma vez e procura pelo garoto. Yotsuba e a própria Miku chegam antes e é descoberto que Ichigo estava tentando atrapalhar. Futuro chega a tempo para ouvir essa revelação. Miku corre para longe, muito magoada. O garoto tenta acalmar a situação e Nino manda ele ir atrás de Miku. No ônibus, Futuro revela que já sabia sobre os sentimentos de Miku e sabia que a Miku falsa de dias atrás era Ichigo. No início da noite, 3 das garotas jantam juntas e Nino conta que tem alguém fotografando escondido e fica paranoica com isso. Eles resolvem ver como Miku e Ichigo estão. No corredor, elas veem que estão sendo realmente fotografadas. Elas gritam assustadas e chamam a atenção de Futuro e Ichigo. Depois disso, Miku finalmente atende a ligação de Nino. No dia seguinte, Itsuki tenta fazer Futuro se lembrar de que era ela quem ele encontrou há 6 anos atrás, e Itsuba aconselha ela a dizer isso logo. Miku está ainda mais deprimida e aos choros. Nino incentiva ela a não desistir do seu amor, mesmo que de forma indireta. Enquanto isso, Ichigo usa mais uma vez de suas artimanhas trapaceiras e sujas para conseguir ganhar a disputa por Futuro. Além de se passar por Miku, agora ela pretende fingir ser Rena. No caminho, ele conta um pouco mais sobre o que aconteceu no passado e acaba com a brincadeira de Ichigo fingir ser Miku. Ichigo conta que era ela a garota de 6 anos atrás, mas Futuro se recusa a acreditar e deixa ela sozinha. Mais tarde, as quíntuplas estão reunidas no quarto que dividem e está um clima um pouco estranho. Futuro percebe isso quando entra no quarto para dar um aviso a elas. Sobre os planos de amanhã, elas têm a ideia de cada uma escolher uma rota diferente para seguir, e a sortuda que escolhe a mesma rota que Futuro pode passar o dia a sós com ele. Ichigo, que ouviu a conversa dos meninos, escolheu a mesma rota que eles disseram que iriam, portanto, para compensar o que causou, Ichigo pede para trocar com Miku, e ela é quem acaba com Futuro. No passeio, Miku não consegue encarar Futuro, mas tem Ichigo para ajudar.
ajudar, e até mesmo Nino. Yotsubi e até Itsuki aparecem depois, também para darem apoio a Miko. As irmãs conseguem atrair e separar os outros garotos e Miko pode ficar sozinho com Futaro. Nino, por algum motivo, empurra Futaro, que faz com que Miko caia no lago. No vestiário, Miko vê que sua roupa íntima está encharcada e alguém da cabine ao lado lhe entrega peças limpas e sensuais. No fim do dia, eles resolvem descansar e faltava apenas uma coisa no plano das garotas: entregar os pães que Miko fez, que é entregue magicamente. Futaro não perde tempo e devora o alimento e aprecia o sabor da dedicação de Miko. Futaro conta um pouco de seu passado. Miko começa a apontar para o que gosta e também aponta para Futaro. Ichiga chora por ter atrapalhado Miko e por Futaro não acreditar nela, mas no passado Ichiga realmente se encontrou com ele. O quarteto é descoberto e correm para fora envergonhadas. Miko agradece a cada uma pela ajuda. Ichiga abraça ela e faz um pedido de desculpas bem sincero. Futaro observa tudo de longe com um sorriso no rosto. Ichiga e Futaro também se resolvem. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários a melhor parte e até a próxima. Bye bye!